Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Enquanto você procura, eu vou falar um pouquinho daquilo que nós vamos conversar nessa noite, que com certeza vai ajudar você a ser um homem segundo o coração de Deus. Essa frase, um homem segundo o coração de Deus, aparece na Bíblia somente para um homem, somente para um personagem real e verdadeiro da Bíblia. Nenhum outro homem da Bíblia teve esse adjetivo de ser um homem segundo o coração de Deus. Só aparece para um homem. E é sobre a vida desse homem que nós vamos conversar nessa noite, que é sobre a vida de Davi. A Bíblia diz, nesse texto que nós vamos ler agora, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Está em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. 1 Samuel 13, 14. Esse texto que nós vamos ler diz isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu creio que todos nós, nosso objetivo de vida cristã é ser um homem, ser uma mulher segundo o coração de Deus. Quando nós vivemos uma vida segundo o coração de Deus, nós estamos sendo aprovados de Deus, aprovado por Deus. Significa que as características de Deus estão fazendo parte da nossa vida também, porque nós estamos parecendo com Ele. Quando nós somos um homem segundo o coração de Deus, aquilo que brota no coração de Deus e aquilo que Ele almeja de um homem, nós estamos conseguindo ser. Davi conseguiu ser esse homem. E nós vamos aprender um pouquinho com Davi o que nós precisamos mudar na nossa vida para que nós possamos ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Quem deseja aqui ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Acho que todo mundo. Irmão, se você for segundo o coração de Deus, ninguém segura você. No final da mensagem a gente vai ver algumas coisas que Davi aconteceu com ele, alguns resultados que ele teve na sua vida porque ele era um homem assim. Mas você precisa aprender, em nome de Jesus nós vamos aprender nessa noite sobre isso. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 13, verso 14, diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então a primeira parte do versículo diz: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Basicamente o que nós vamos falar nessa noite são 5 coisas. Não significa que essas 5 coisas que eu vou falar são as únicas que são características da vida de Davi, de forma alguma. Se você for pegar todas as histórias que estão narradas na palavra de Deus, contando sobre a vida de Davi, você vai ver que tem muitas outras características sobre a sua vida que o fez, tornou ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui tem 5 que eu queria narrar para você, falar com você, para que você também tivesse essas características, que é o primeiro passo para que você seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. A primeira coisa que eu queria ressaltar nessa noite é a questão da obediência. Da obediência. Irmãos, parece até algo repetitivo. Eu confesso que às vezes, quando eu vou preparar a mensagem, quando Deus fala no meu coração para mim poder ministrar à noite, no culto, aquilo que Deus está falando durante a semana para mim, parece que eu vejo Deus falando sempre a mesma coisa. Algumas vezes já, alguns cultos, a gente está falando sobre algumas coisas, alguns assuntos, e sempre a obediência ela vem à tona. Porque a obediência, ela é princípio de todas as coisas na vida de um cristão. A gente só consegue ser segundo o coração de Deus se nós levarmos uma vida de obediência. Porque toda vez que você não obedece a Deus, você peca contra Ele. E quando você peca contra Deus, você afasta Deus da sua presença. Daí, no lugar de você ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, na verdade você está bem longe, bem distante da presença do Senhor. É Deus que se afastou? Não, é o pecado, é a sua desobediência que acabou levando você para longe de Deus. Por isso, irmãos, que muitas vezes quando a gente tem uma reunião, a gente sai cheio de Deus. Eu vejo isso nos meninos da casa de recuperação. Lá na casa a gente instituiu faz uns 15 dias uma ficha
E nessa ficha eles colocam diariamente como está alguns aspectos de como está a sua vida. Então eles só marcam X, se está ruim, se está bom, se está médio, se está ótimo. E eu todos os dias recolho essa ficha. E eu tenho visto assim que nos cultos, quando a gente tem um culto abençoado durante a noite, quando a pessoa vai preencher como ele está durante a noite, sempre está no ótimo. Porque quando o culto é abençoado, quando você abre seu coração, você se conserta com Deus. Você consegue sair dessa reunião se sentindo leve, porque tudo que você pecou, tudo que você fez de errado, você entrega para o Senhor Jesus num culto de louvor e adoração a Deus. Mas o problema é que depois começa outro dia. Você dorme e começa, o sol raia, ou a chuva, como tem sido nos últimos dias, vem sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós não seguimos mais, nós não estamos sentindo mais a presença viva de Deus na nossa vida como estávamos no dia anterior. Talvez não é nem dias depois, o dia anterior. Então existem coisas erradas, porque nós permitimos que o pecado venha fazer parte da nossa vida, e o pecado não tem jeito, irmão, ele afasta nós da presença de Deus. Então nós precisamos ser obedientes para que nós não venhamos pecar. A Bíblia diz que antes de Davi ser rei, quem era rei do povo de Israel era Saul. E Saul, no início, Deus colocou ele para ele governar sobre o povo, e a Bíblia diz que o Senhor, ele se arrependeu de ter colocado Saul, porque Saul se perverteu. E Saul, ele deixou de confiar em Deus, ele chegou de ser uma pessoa obediente a Deus e começou a se corromper. E isso afastou ele da presença de Deus, e Deus resolveu levantar outro homem para que pudesse ser rei. Teve uma ocasião que Saul, ele estava temendo seus inimigos, ele já não estava mais com a confiança focada no Senhor, e ele temendo que algo poderia acontecer contra ele, e ele resolveu prestar um holocausto. Ele foi lá e fez um altar para o Senhor e ofereceu algo em sacrifício ao Senhor. E na verdade, quem poderia fazer isso é somente um sacerdote. Ele não tinha aptidão, e ele não era delegado por Deus, ele não tinha autoridade de Deus para poder fazer isso. Pecou, e ele começou a entrar num processo de afastamento da presença de Deus. Davi já não. Davi, ele sempre teve um comportamento de obediência. Se você pegar os textos que estão narrados no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, você vai ver um pouquinho da história de Davi, de como ele era um homem obediente. A obediência é uma característica que facilmente você vai notar quando você lê a história de Davi. Davi, ele não se importava com as coisas, nem com as consequências das coisas. Ele só tinha certeza de uma coisa: se ele obedecesse a Deus, ele ia conseguir ser vitorioso. E ele acreditava nisso. Em 1 Samuel, capítulo 22, verso 23, diz assim que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, e ele fez um acordo com o povo, segundo esse texto diz que eram os moabitas, e ele fez um acordo com o rei dos moabitas, para que o pai dele e a mãe dele permanecessem naquele lugar, porque ele tinha algo de muito importante para fazer. Ele queria ouvir a voz de Deus para saber qual o caminho que ele deveria tomar. Olha só, antes dele tomar qualquer atitude, qualquer ação na vida dele, ele consultava primeiro o Senhor. Ele queria saber qual que era o desejo do coração de Deus para a vida dele, para que ele não errasse, para que ele pudesse permanecer sempre sem pecado, sempre obedecendo ao Senhor. O texto continua e ele diz assim, lá em 1 Samuel capítulo 23, ele diz assim que o povo queria lutar contra o povo de Deus. Havia um povo que queria lutar contra o povo de Deus, os filisteus. E eles temiam muito, o povo de Deus temia muito os filisteus. E a Bíblia diz assim que Deus tocou no coração de Davi para que eles fossem para um lugar, para uma cidade que não era Judá, onde eles estavam, que eles fossem até aquele lugar para poder guerrear contra os filisteus. E eles começaram a ficar com temor. O exército de Davi ficou com um temor muito grande no coração, porque falou assim: aqui mesmo na nossa terra a gente tem medo de enfrentar eles, como é que a gente vai descer nessa outra terra, nesse outro lugar, para a gente poder combater com eles? E ele consultou a Deus. Deus falou assim: vai, lute, que você vai ser vitorioso. Ele pegou, fez exatamente, não escutou o pessimismo daquele exército, mas ele foi obediente à voz do Senhor. Ele foi lá e guerreou e se tornou um vencedor, foi vencedor.
Depois ele venceu naquele lugar, naquela cidade, ele estava ali junto com aquele povo, tinha libertado o povo da mão dos filisteus, tinha guerreado contra os filisteus e ganho, contrário à voz e à palavra do seu exército. Daí ele consultou a Deus de novo, para ver se ele deveria permanecer ali, porque o rei Saul estava perseguindo ele, ou se ele deveria sair de lá. Daí Deus falou: ó, saia daí, porque esse povo que você lutou para poder ajudar, eles vão contar que você está aí e o rei Saul vai te pegar, porque o rei Saul estava perseguindo ele. E ele novamente obedeceu, saiu daquele lugar e foi são e salvo para um lugar onde Deus tinha mostrado para ele. Então você vê que as características são bem claras de Davi com relação à obediência. Existe um texto na palavra de Deus que tem músicas que a gente canta, né? Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, esse versículo. Você já cantou músicas que falam sobre isso, que foi Davi que disse. Ele diz assim, ó, em 2 Samuel, capítulo 15, 22. 1 Samuel 15, 22, diz assim, ó: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que obedecer à palavra do Senhor? Ou seja, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, é melhor a gente obedecer a Deus do que nós queremos alegrar o coração de Deus com outras coisas. Naquela época, quando as pessoas queriam oferecer alguma coisa a Deus, chamar a atenção de Deus para alguma coisa, queriam pedir perdão pelos seus pecados, eles ofereciam, eles pegavam o melhor rebanho, o melhor cordeiro que tinha e ofereciam em holocausto. Eles matavam eles, queimavam e ofereciam a Deus. Era assim. Nós não fazemos mais isso porque o nosso cordeiro já foi morto, que foi Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós. Na época não tinha ainda Jesus não tinha vindo, então havia necessidade de fazer isso. Deus instituiu isso. E Deus disse assim, está escrito aqui nesse texto, que era melhor nós, do que sacrificar, era melhor a gente obedecer. A obediência vem primeiro do que você prestar sacrifício a mim. Eu prefiro muito mais o presente da obediência do que qualquer outro presente que você pode me dar. É isso que Deus estava falando. E muitas vezes nós não temos sido obedientes, irmão. O ser humano, ele é problemático com relação à obediência. Às vezes dá vontade com as pessoas que nós lidamos, e você quer que a pessoa vá entrar para a direita, parece que vem no nosso coração vontade de falar para ele ir para a esquerda, porque se a gente falar para ele ir para a esquerda, ele vai para a direita. A gente falar o contrário do que ele tem que fazer, porque parece que está colocado no coração do homem em desobedecer. A desobediência, infelizmente, nos persegue, irmão, e a gente escuta essa desobediência, escuta a voz do diabo levando a gente a cometer pecado. A Bíblia diz assim, que a salvação nossa, você é salvo de graça, não tem mérito nenhum seu pela sua salvação. A única coisa que você fez para você ser salvo é você aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, só isso. Só que é o seguinte, quando realmente você é uma pessoa salva, quando realmente você aceita o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você passa a não cometer mais pecado, porque a Bíblia diz assim, aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, ele não continua uma vida de pecado. Quer dizer, não é que ele não vai pecar, ele vai cometer alguns pecados, mas ele não permanece mais nos mesmos pecados. E é isso que é um problema para nós. Às vezes a gente vê com os meus filhos, eu vejo onde eu ando, você está mostrando para a pessoa que ela está fazendo errado, que o que ela está fazendo não é pecado, ela está cometendo um pecado contra Deus, mas mesmo assim parece que a pessoa não escuta e ela tem prazer no pecado, porque o pecado, ele vai satisfazer talvez a alegria da tua natureza humana. Verdade, o diabo ele coloca o pecado na nossa vida como algo bom, que você vai desfrutar e que vai ser uma coisa boa. Nós lutamos, uma das grandes lutas do nosso ministério é lutar contra as drogas. E eu seria uma pessoa mais mentirosa do mundo se eu falasse assim, ó, não usa droga, porque a sensação que você sente quando usa droga é horrível. Mentira. Ele usa droga porque ele sente algum prazer, alguma coisa momentaneamente, que é algo bom que faz a pessoa ficar buscando a droga todo o tempo. Porque o diabo, ele apresenta assim. Só que ele faz o seguinte, depois daquele momento bom, ele cobra isso de você. Daí vem a depressão, a dependência, a desgraça. E é assim que o diabo faz na nossa vida, irmão. Não é só com relação à droga não, é com todas as coisas. Às vezes a pessoa é casada, ali olha para uma mulher lá
e sente atração por essa mulher, ele vai adulterar com ela, ele vai sentir prazer no adultério, mas logo vem família destruída, ele vem problema dentro da sua casa, talvez casamento destruído por causa de uma infidelidade. O diabo é assim, ele apresenta como uma coisa boa, depois ele cobra, ele mostra que aquilo está te levando para longe de Deus, e ele amarra você numa situação que muitas vezes você não vai conseguir sair sozinho. Ele é assim, ele quer tentar levar você ao pecado, mas em nome de Jesus que você possa ser obediente, irmão. Em nome de Jesus, busque a obediência de Deus na sua vida. Todas as palavras que nós temos falado aqui na igreja só vai fazer diferença se você começar a colocar em prática. E em nome de Jesus, que você possa sair daqui entendendo que você tem que ser obediente a Deus. Que jeito? Você precisa conhecer a palavra, você tem que buscar na palavra de Deus aquilo que está escrito para viver uma vida abençoada. Você tem que escutar seus líderes, porque a Bíblia diz que os seus líderes, seja ele seu patrão, seja ele o presidente da república, são autoridades que foram outorgadas, que Deus permitiu que fosse sobre a nossa vida. Então nós devemos seguir. É claro, se a Dilma chegar e falar assim, a partir de hoje não pode ter culto mais, e você não pode falar mais no nome de Jesus, nós não vamos obedecer ela, porque a primeira coisa que nós temos que obedecer é a palavra de Deus. Agora, enquanto que qualquer ordem que possa vir do prefeito, que possa vir do presidente, possa vir do seu líder espiritual, que não fira a palavra de Deus, você tem que obedecer, irmão. Você obedecendo, você está obedecendo como se fosse a Deus, você está honrando a Deus. Se você não consegue obedecer nem as pessoas que são constituídas líderes sobre a sua vida, como é que você vai obedecer a Deus? Nem a pessoa que você vê, que você está vendo, você não consegue obedecer ela, como é que você vai obedecer uma ordem de Deus que você não pode ver, você pode só sentir no seu coração? Então que em nome de Jesus você possa entender isso. Na chácara a gente tem uma frase que assim, virou lema da casa, né? Desde quando nós abrimos, nós temos essa frase como lema, que diz assim: a obediência traz a bênção. Lá na chácara a gente entende assim, que a pessoa vai sair dali um homem abençoado, um homem segundo o coração de Deus, se o primeiro princípio, a primeira característica de Davi seja sobre a vida dela. O que? Obediência. É preciso obedecer, irmão. Por que isso, pastor? Você está falando isso porque vai ser mais fácil lidar com os meninos na casa? Não, de forma alguma, porque é um princípio bíblico. Está lá em Isaías capítulo 1, verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, esse ouvir com conotação de ouvir e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Eu tenho certeza que você quer comer melhor dessa terra, irmão. Eu tenho certeza disso. Você recebeu a salvação, aquilo que Deus tem para você na eternidade, mas eu tenho certeza que você quer viver bem também nessa vida. Ou você quer viver tribulação só, aguardando a vinda de Jesus? Não, nós não somos masoquistas. Nós queremos viver o melhor dessa terra. Nós queremos viver uma vida abençoada aqui na terra, para depois a gente ter uma vida ainda melhor na eternidade, que é a salvação que Jesus nos deu, para viver na eternidade, eternidade, eternidade com Ele. Mas, irmão, para você ter o melhor dessa terra aqui, não tem como você receber se você não for uma pessoa obediente. Por isso, em nome de Jesus, entenda isso. Grave essa palavra no seu coração. Obediência. Irmão, obediência, é fácil a gente obedecer quando a gente concorda com aquilo que foi dado a ordem para nós. Não é verdade? Quando alguém chega para você e fala assim: você sabe que você tem que andar pela direita. Você sabe, você já está no seu coração, eu tenho que andar na direita. Se chegar um líder para você, ou se você ouvir a voz de Deus, se sentir no seu coração que você tem que ir para a direita, beleza, você simplesmente foi na direção daquilo que você já tinha no seu coração. É fácil, irmão. Eu vou falar para você que isso não é nem ser obediente, você está sendo conveniente, porque você já aceita ir para esse lado, já sabe que esse lado é melhor, você só foi porque alguém falou para você, mas você já tinha isso no coração. Agora, a obediência é quando você tem no coração para ir para a esquerda, e alguém está falando para você que é para você ir para a direita, irmão. Você tem convicção, a certeza que o melhor é você ir para a esquerda, você está achando isso, e chega alguém e fala para você: não é para a esquerda, é para a direita. Daí você tem que respirar fundo e ir para a direita, porque você é uma pessoa obediente. Daí a obediência. Então, que em nome de Jesus você seja obediente, irmão. O Deus vai honrar você, vai honrar a sua vida na obediência. Não tem como Deus fazer um milagre na sua vida se você não for obediente.
E olha, tem vezes que eu escuto, tem vezes que eu vejo pessoas falando que Deus não tem abençoado, que Deus não tem feito o milagre dele, mas irmão, você vai olhar a vida da pessoa, é uma vida focada na desobediência. E Deus ainda foi tão maravilhoso, tão misericordioso com a pessoa, que permitiu que ela escutasse e soubesse qual que é o caminho certo que ela devia andar, mas ela não seguiu e quer ser abençoada. Não tem jeito. Talvez a bênção que você tem procurado, a bênção que você está esperando em Deus, está na porta para poder ser entregue a você, e a única coisa que Deus está esperando é você ser um coração obediente, irmão. Então, que em nome de Jesus, que você possa ser obediente, amém? A segunda característica da vida de Davi é que ele era um homem que amava. O amor fazia parte da vida de Davi. Irmão, a palavra amor, já falei algumas palavras no passado e vou refrisar agora. A Bíblia diz que o homem ama, mas a Bíblia diz que somente uma pessoa, ela é o amor, somente Deus. Está lá em 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Porque a essência do caráter de Deus é amor. Se você quer se parecer com Deus, que você quer ser um homem segundo o coração de Deus, essa característica do amor tem que fazer parte da sua vida. Não tem como você se parecer com Deus, ser um homem segundo o coração de Deus e o amor não fazer parte da sua vida. Você tem que amar, irmão. Amar incondicionalmente. Amar mesmo que você não vá receber nada em troca. Talvez aquela pessoa, aos seus olhos humanos, nem merece o seu amor, mas você tem que amar. Olha só o que Deus fez pela sua vida. Deus poderia pegar um anjo lá do 10º escalão, podia chamar Miguel e falar: Miguel, vem aqui, separa para mim um anjo do 10º escalão, ou seja, aquele anjo mais rebinha, traz ele aqui que eu preciso falar com ele. Daí chegar o anjo perante Deus e Deus falar assim para o anjo: ó, seguinte, tem uma missão para você. Eu vou mandar você ir lá para a terra para você morrer por aquele povo lá, aquele povo pecador, aquele povo lá, ó, que eu vou falar para você, eu não sei mais o que eu faço com ele, mas é o seguinte, eu vou te mandar com uma missão. Você vai lá na terra, você vai morrer por essa pessoa, por essas pessoas, vai sofrer um pouquinho, mas daí depois do 3º dia eu vou te ressuscitar de novo, e quando você voltar aqui eu vou colocar você em primeiro escalão aqui na tropa de elite aqui dos anjos. Você topa? Deus podia ter feito isso, irmão, mas ele não fez. Sabe o que ele fez? Ele pegou o seu melhor. Deus pegou o melhor dele, porque ele amou a gente de tal maneira, que está lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele pegou o que ele tinha de melhor, seu filho, para que viesse aqui na terra e morresse por você, porque ele amou você, irmão. E é esse amor que Deus fez, que ele teve, essa atitude de amor de Deus para as nossas vidas, é que tem que refletir em nós pelas vidas que estão próximos de nós. Nós temos que amar, irmão. E amor não é simplesmente um sentimento que você de repente bateu o olho e você já começa a amar aquela pessoa. O amor, ele é uma decisão que começa a brotar no nosso coração. Você primeiro tem que decidir amar, para depois começar a ser brotado no seu coração o verdadeiro amor. Primeira atitude para que você tenha amor é você decidir, né, amar. Talvez você está pensando assim: o pastor é doido, porque assim, a pessoa que está aqui do meu lado é uma pessoa que eu amo, e eu comecei a amar ela quando eu bati o olho nela, já veio no meu coração um amor muito grande, eu casei com ela, eu amo ela, está aqui. Mas isso começou de forma muito rápida na sua mente, muito rápida no seu coração, o desejo, alguma coisa nela, te fez brotar no seu coração um desejo muito grande de você estar mais perto dela, e essa vontade muito grande de estar perto dela transformou em você amor. Você decidiu isso, foi uma decisão da sua vontade em amar essa pessoa. Quer ver uma prova daquilo que eu estou falando? Está lá em Mateus capítulo 5, verso 44. Nesse texto está dizendo assim, que nós devemos amar os nossos inimigos. Irmão, você ama o seu inimigo porque você acordou de manhã, você olhou para a cara do inimigo, você olhou para ele: nossa, inimigo, você está tão bonitinho hoje, eu vou amar você hoje, a partir de hoje eu te amo. É assim? Não. O amar o inimigo é você começar a colocar no seu coração, você tem uma tristeza, um ódio talvez no seu coração, um rancor no seu coração por uma pessoa, e a Bíblia manda que nós amamos essa pessoa. Então você tem que começar a decidir no seu coração a amar ela.
vem a partir de uma decisão. Então, ó, esse cara eu não suporto ele, eu não gosto dele, eu não quero conviver com ele, eu não quero nem olhar mais na cara dele, mas hoje eu decido amar ele. Quando você começa a brotar essa decisão no seu coração, Deus começa a mostrar para você que essa pessoa não é assim como você achou que ela era. Ela tem um monte de defeito, mas ela tem muitas qualidades, e essas qualidades vai aflorando dentro de você um amor para aquela vida, que ela deixa de ser seu inimigo e ela passa a ser seu melhor amigo. A Bíblia nos ensina isso. Decisão, irmão, que você possa hoje, nessa noite, decidir a amar as pessoas que estão perto de você. Quer a segunda prova? Qual que é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que é o maior de todos os mandamentos. Se é mandamento, significa que Deus mandou. Então não brotou sozinho no coração da pessoa. Primeiro vem de uma decisão, ó, eu decido porque Deus mandou a amar Ele sobre todas as coisas, amar a mim mesmo e amar a meu próximo. Vem de uma decisão, irmão. Talvez hoje você está longe de Deus, talvez hoje você está longe de uma pessoa próxima, está até com ódio no seu coração. Eu faço uma prova com você. Começa a decidir hoje amar essa pessoa e coloque essa pessoa diante do Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que você vai ver o que vai acontecer. Você não vai ter mais inimigo. Você vai ter talvez aquelas pessoas que você tem mais compatibilidade, porque ela conversa assuntos que tem mais relação com aquilo que você pensa. Mas você vai amar todas as pessoas que estão perto de você. Eu fico muito triste quando às vezes na casa de recuperação eu vejo assim, alguém falar assim, não, aquele cara lá, eu vou só conviver com ele, mas eu não quero nem olhar na cara dele, eu não quero nem que ele fale comigo. Irmão, isso aí está errado. Em nome de Jesus, você pode ter alguma indiferença com essa pessoa, porque talvez você é sanguíneo, ele também é, talvez tenha algumas diferenças entre vocês dois, mas começa a colocar no coração a vontade e o desejo de amar ela. Talvez você não vai ser o melhor amigo dela, mas você vai ter um grau de amizade com ela, você vai ter um sentimento por essa vida, você vai torcer pela sua recuperação, você vai ajudar ele nos momentos difíceis, porque você decidiu amar. Então, que em nome de Jesus, que nós possamos ser assim. Davi era exatamente isso que ia acontecer com ele. A Bíblia diz assim que o rei Saul, quando ele começou a perseguir o rei Davi, porque no início Saul amava Davi, tanto é que Davi tocava a harpa para ele, e quando ele tocava a harpa, ele tinha um coração tanto em Deus, que quando ele tocava a harpa, todos os demônios que estavam assolando ali aquele lugar e a vida de Saul saía. E Saul tinha prazer de sempre convidar Davi para poder tocar para ele. Ele amava Davi, mas de repente aquele amor que ele tinha foi substituído por ódio, por inveja, e ele começou a querer perseguir, ele começou a ter um ódio mortal. Irmão, amor pode ser transformado também em ódio. Se você tirar o amor de Deus da sua vida, você pode perceber que você vai começar a odiar algumas pessoas e o ódio mortal. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele começou a odiar muito Davi, e ele queria de todo jeito matar Davi. E a Bíblia diz assim que por várias situações Davi teve chance de acabar com essa perseguição. Davi teve a chance de acabar com a vida de Saul para que ele pudesse ter uma vida em paz, sem ter que ficar fugindo. E ele nunca tocou na vida do rei Saul. Nunca. Ele diz, as pessoas falavam assim, ó, vai ter uma revelação de Deus para você. Vai lá agora que você vai conseguir achar ele lá, vai conseguir pegar ele e você vai conseguir matar ele. Ele, não, porque eu não atrevo a tocar no ungido do Senhor. Ele não relou a mão no rei Saul, porque ele tinha consideração, porque ele era o rei sobre a vida dele, ele tinha uma autoridade sobre a vida dele. Davi amava aquele homem. No final da vida dele, você vai ver ainda algumas experiências que ele teve com Saul, que ele, em alguns momentos, ele tinha motivos para se alegrar pela desgraça de Saul, e na verdade, quando vinham notícias da degradação da vida espiritual de Saul, Davi se entristecia, o coração dele ficava pesado. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser assim como Davi foi, que nós possamos amar, irmão, colocar o amor em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Na morte de Davi, morte de Saul, quando ele ficou sabendo da morte de Saul, chegou um homem que estava junto com o rei Saul, e ele se machucou, ele ficou muito ferido, e ele viu que ele ia ser morto.
E Saul pediu para esse homem para que tirasse a sua vida, que colocasse a lança no seu coração e tirasse a sua vida. Desse homem foi e fez aquilo que Saul falou, tirou a vida de Saul. Daí ele foi dar a notícia para o rei Davi, para Davi, né, que ainda não era rei. E ele achou que se ele falasse para Davi, ele ia ficar com moral com Davi, porque acabou a perseguição, ele tinha morrido, ele tinha pedido para ser morto e ele tinha executado isso. A Bíblia diz assim, que quando Davi recebeu aquela notícia, que ele chegou e falou: Davi, ele pediu para morrer, porque ele ia ser aniquilado pelo exército inimigo, e eu peguei e cravei uma espada nele e ele morreu, ele não vive mais. Davi, na mesma hora, diz a Bíblia que ele olhou para ele e falou assim: como que você ousa? Como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você fez isso? De tocar no ungido do Senhor? Sabe o que Davi mandou fazer? Mandou que matassem essa pessoa. A pessoa que matou Saul foi morto, porque ele tocou na vida do rei Saul. E diz a Bíblia que depois que aconteceu isso, ele rasgou a sua roupa no sentido de extrema tristeza e chorou e pranteou diante do Senhor pela vida de um inimigo, uma pessoa que queria o seu mal, que queria matar ele. Em nome de Jesus, que esse amor, que era amor vindo de Deus, possa fazer parte da nossa vida. Amém? A terceira coisa de características do rei Davi que nós precisamos ter. Então, primeiro, que nós possamos, em primeiro lugar, ser obedientes. Em segundo, que nós possamos ter o amor de Deus na nossa vida, amando as pessoas incondicionalmente, assim como Davi foi. E terceiro lugar, nós precisamos ter uma vida de fé, irmão. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar o Senhor. Está em Hebreus 11, verso 6. Não tem jeito você alegrar o coração de Deus, não tem jeito de você ser um homem segundo o coração de Deus se você não tem fé. A fé, ela é uma das coisas que é básicas, que sem ela não existe vida cristã. Você só está aqui pela fé, porque nós estamos aqui falando da Bíblia, falando de coisas que aconteceram no passado, de um Deus que nós não conseguimos ver, só conseguimos senti-lo. Ninguém está vendo Deus aqui. Alguém está vendo Deus aqui? Ninguém, mas a gente pode sentir a presença de Deus nesse lugar. E a gente está aqui sentindo a presença de Deus, estamos cultuando Deus, estamos sendo ensinados por Deus através da fé. A fé, ela tem que fazer parte da nossa vida, irmão. Não tem jeito de você ter uma vida cristã sem você acreditar. É em vão. Você está vindo aqui simplesmente por causa daí de um ativismo religioso. Você está vindo só porque você fala assim: vai que ele existe e eu não estou indo na igreja, então eu vou, porque daí se ele existir, pelo menos eu estou indo. Irmãos, era melhor você ficar na sua casa, porque isso aí não tem valor nenhum para Deus. Ele tem valor quando você vem com fé para querer buscar aqui em Deus alguma coisa que você está precisando para você poder ser sustentado por Ele. E tudo isso vem pela fé. A Bíblia diz que é através da fé que nós conseguimos ser vencedores. Você nunca vai conseguir vencer alguma coisa se você não ter fé, se você não acreditar em Deus. Você primeiro tem que ter atitude de fé para depois você receber. É o contrário, às vezes a gente vê pessoas falando assim: é o seguinte, eu fiz uma promessa, se eu conseguir parar de fumar, se eu conseguir parar de não sei o quê, se eu conseguir um bom emprego, daí eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Irmão, isso aí é uma barganha com Deus, e Deus não precisa de coisas que você pode oferecer para Ele. Ele não precisa disso. Agora sim, Deus tem prazer em te abençoar se você, pela fé, eu vou fazer isso pela fé, porque eu creio que o Senhor vai fazer por mim. Davi saiu daquele lugar que eu falei no início da palavra, ele saiu para ir combater os filisteus pela fé, porque ele já tinha recebido uma palavra de Deus que iria ser vitorioso. Mas o exército dele inimigo estava com ele, o exército dele estava todos com medo de enfrentar os filisteus. Ele foi pela fé, porque ele sabia no seu coração que Deus seria por ele, e ele foi vencedor. A fé é algo que nós não podemos ver. Você crer em alguma coisa que não, aos olhos humanos, não dá para a gente contemplar, não dá para a gente entender. A fé é uma coisa inexplicável. A gente poderia ficar a noite inteira falando de fé, ainda a gente não ia conseguir falar na sua totalidade o que significa fé. Mas, irmão, em nome de Jesus, que você possa acreditar em Deus, que você possa colocar seu coração e sua confiança em Deus. Tem um episódio da vida de Davi que é uma das maiores demonstrações de fé de um homem, de um menino. Você sabe, eu tenho certeza, quando eu falei no início aqui que a história ia ser sobre Davi, as características de Davi,
já veio na sua mente sobre Davi vencendo Golias, porque a característica mais forte da vida de Davi que nós conhecemos é dele, do menino franzino derrubando um gigante, porque ele era, desde pequeno, ele aprendeu isso, e ele colocou isso no coração dele, que ele derrubava gigante, irmão, porque ele tinha fé. A Bíblia diz assim, que ele cuidava do rebanho do seu pai, e ele já tinha tido algumas experiências, e já tinha matado o urso e o leão, antes dele enfrentar o gigante. Então ele matou o urso, o leão e o gigante, irmão, um menino, mas ele tinha fé, ele sabia que Deus estava com ele, que Deus ia possibilitar que ele fosse um vencedor aonde ele estivesse. E olha só o que diz lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 45, não precisa abrir não que eu vou ler. Diz assim, ó, quando ele chega lá para ver como é que estavam seus irmãos no campo de batalha, estava lá um exército tremendo de medo, que era o exército do povo de Deus, com medo daquele gigante. A Bíblia diz que fazia 40 dias que esse gigante estava andando para lá e para cá, desafiando, falando um monte de coisas horríveis para o exército de Deus, querendo derrubar o exército de Deus. Falando, vocês não vão vir não? Vocês são tudo marica, por que vocês não vêm me enfrentar? Por que vocês não vêm lutar contra mim? Vocês vão ficar aí com medo? Cadê o Deus de vocês? Diz que o gigante falou 40 dias, ficou fazendo esse tipo de ameaça, esse tipo de conversa com o povo de Deus, e o povo de Deus tudo tremendo de medo. Quando Davi chega, ele vê tudo aquilo lá. Olha a frase que Davi falou. Ele disse assim, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, ao gigante: Tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Você está afrontando eu aí, mas eu estou em nome de Deus, Deus está comigo e eu vou te matar. E ele pegou a fundinha dele, o estilinguinho dele, rodou, jogou a pedrinha cravou na testa do gigante e ele veio ao chão. Foi vitorioso, pela fé, irmão. Porque se for humanamente, a gente for pensar nessa situação, não dá para a gente acreditar com os olhos humanos. Um menino que nem a armadura servia nele, tão fraco que ele era, tão magro que ele era e tão pequeno, destruía a vida de um gigante de mais de 3 metros de altura, irmão. Ele conseguiu isso através da fé. E eu tenho certeza que Deus está falando com gente aqui nessa noite, irmão. Eu tenho certeza que talvez você tenha um gigante que está tirando a sua paz. Talvez não é nem 40 dias, talvez é 40 anos que esse gigante está te perseguindo. Talvez esse gigante todos os dias quando você acorda fica assolando você, falando: e aí, cadê tua fé? Cadê teu Deus? Eu estou aqui, eu quero acabar com você, eu quero destruir para você. Cadê você? Eu quero aqui, ó, estou aqui. Está vendo essa depressão que você tem aí? Você não pode nada, você vai perder. Talvez tenha um gigante que todos os dias quando você acorda ele te persegue, irmão, como aconteceu com o povo de Deus. Mas você pode ter a mesma atitude que Davi teve, irmão. Ele tinha certeza no coração dele que ele não estava sozinho na batalha, que Deus estava com ele. E quando ele foi, ele já tinha visto, já tinha sentido no seu coração a vitória. Que em nome de Jesus, que você possa derrubar gigantes que talvez está querendo tirar a sua paz. Em nome de Jesus, que você possa ser vitorioso, irmão. Em nome de Jesus, que você possa viver pela fé, que você possa conquistar, que você possa enxergar que mesmo aos olhos humanos é algo impossível de acontecer. Para Deus nada é impossível. Tem um texto que diz assim, em Marcos capítulo 9, verso 23, que diz assim, ó: tudo é possível ao que crê. Ou seja, se você acreditar, se você crer no seu coração, tudo é possível para você. Esse gigante que está tirando a tua paz, que está infernizando você, se você crer, você vai derrubar ele, irmão. Se você acreditar, se você tiver no seu coração a certeza que Deus é com você, se você confiar, botar sua confiança em Deus, pode vir gigante para todo lado, você vai derrubar tudo, irmão. Não é só Davi que conseguia não, porque Davi não era nada. Davi não tinha mérito nenhum, mas ele tinha um mérito somente: Deus no seu coração. Que você possa ter essa mesma arma que Davi teve, a fé, a certeza no coração que Deus estava com ele, que Deus está com você. Amém? A quarta coisa, irmão, que Davi era, ele era um homem liberal. Davi, ele era um homem liberal. Irmão, Deus, ele deu para nós
o seu filho, ele entregou para nós de graça o seu filho. Ele liberou o seu filho e deu de presente para nós. A Bíblia diz que ele deu o que ele tinha de melhor. Davi, ele não tinha um coração preso nas coisas, ele tinha um coração de abençoar, ele tinha um coração de dividir aquilo que estava nas suas mãos. Ele era liberal. Tem muita gente, irmão, que ele é preso, que não consegue ajudar, que não consegue abençoar ninguém. Tem 3, 4 camisas lá no seu guarda-roupa, daí chegou um cara lá que não tem nada, mas você não consegue se desprender dessas 3, 4 camisas para dar uma para aquele que precisa. Talvez você tenha condição de abençoar o próximo, de liberar alguma coisa, de presentear outra pessoa, abençoar alguém que está do seu lado, mas você está com o coração preso, coração retido, que não consegue abençoar ninguém que está perto de você. Davi, de forma diferente, ele agia de forma diferente, ele dava, ele tinha prazer em abençoar. Irmão, acho que o Brasil ganhou. Glória a Deus. Para nós brasileiros, né? Irmão, tem um acontecimento na vida de Davi que é muito marcante com relação à liberalidade, ou seja, dele ser liberal, dele querer abençoar as pessoas. Quando o rei Saul morreu, e morreu também seu filho Jonatas, Davi ficou com uma riqueza muito grande nas suas mãos, porque ele não tinha descendente. Então ele ficou com todo o império e ficou com toda a fortuna particular do rei Saul, ficou com ele. E quando ele herdou tudo isso, ele fez uma pergunta para os seus servos, falou assim: não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa que é parente dele, próximo a ele, para que eu possa entregar aquilo que é dele, ou seja, que eu possa liberar para ele aquilo que pertence a ele. Ele poderia ter ficado quieto, irmão. Ele ia ficar o resto da vida com toda aquela fortuna que ele tinha e mais a fortuna do rei Saul. Mas ele não, ele resolveu liberar. Ele foi atrás de saber se existia alguém que era descendente do rei Saul para que ele pudesse devolver e entregar aquilo que era de direito. E alguém disse assim: tem alguém. Jonatas tinha um filho que ele tinha um problema nas 2 pernas, e esse filho ele está em tal lugar. E o rei Saul falou: vai, traz ele aqui. E quando ele trouxe, ele entregou para ele toda a fortuna do seu avô, do rei Saul. E a Bíblia diz que durante toda a sua vida ele sentou na mesa junto com Davi, como se fosse um dos filhos de Davi, porque ele era liberal, irmão. As coisas dele não estavam presas nas coisas, naquilo que nós temos. Se tocasse no coração dele de dar alguma coisa, ele dava e pronto, irmão, acabou. Em nome de Jesus, que você possa ter o coração assim também. Quando a gente está falando de algumas coisas, é fácil a gente ser liberal. Mas quando Deus toca no nosso coração para a gente ser liberal em coisas que muitas vezes o nosso coração está focado, irmão, daí é problema. Lembra daquele menino que foi conversar com Jesus e disse assim para Jesus: Jesus, eu queria saber como é que eu faço para entrar no reino dos céus. Daí Jesus disse para ele assim: você tem que ser assim, assim, assado, e falou vários mandamentos. Daí o menino falou assim: tudo isso aí que você está falando eu sigo, tudo que você está falando aí eu faço. Era um rapaz. Daí Jesus disse assim para ele: então faz o seguinte, larga, vende tudo que você tem, vem e segue-me. Está pronto. Diz a Bíblia que o menino ficou com o semblante fechado nesse momento e saiu entristecido, porque o coração dele estava focado nas coisas materiais. Ele seguia, ele era um bom menino, ele vivia os mandamentos, mas o coração dele não estava em Deus, o coração dele estava no dinheiro. E muitas vezes, quando o nosso coração, o diabo usa o dinheiro para tentar nos prender, irmão, para tentar nos segurar. Eu quero ver se você ser fiel, você ser um homem liberal, quando Deus manda alguma coisa grande você entregar para o Senhor. Daí eu quero ver a prova. Irmão, eu lembro um dia que eu tinha conseguido pagar o consórcio de uma moto, e fazia um tempo já que eu estava pagando o consórcio da moto e a moto tinha sido contemplada. Eu estava num culto e um pastor estava falando, nem era assunto com relação a isso, mas na hora eu senti um desejo muito no meu coração de eu dar aquela moto. Senti paz no meu coração. E quando eu sinto paz, eu já entendo, Deus está falando e eu vou obedecer. Só que assim, não era só minha moto, também era da minha esposa, porque nós somos um, diz a palavra de Deus. Então não adianta nada eu querer e ela não querer. Daí eu vou estar comprando uma briga dentro da minha casa e Deus não se alarga. Deus não é um Deus de confusão.
Daí eu falei, comecei a orar comigo assim, ó, se ela sentir no coração de doar essa moto, então eu vou dar, porque vou entender que é confirmação de Deus e eu já não estou mais preso a ela. Daí eu virei e falei fui comentar com a minha esposa, e essa foi a segunda vez que aconteceu isso comigo e com ela. Daí na hora que eu falei com ela, ela falou assim, não, vamos doar a moto. Eu falei, o quê? Vamos doar a moto. Daí peguei, fui lá, eu entreguei a moto. Irmão, eu já ganhei um monte de moto, porque eu fui liberal, porque aquilo que estava às vezes prendendo no meu coração, eu dei para o Senhor. Outra vez aconteceu com meu pai me devia um valor que era 2 motos dessa que eu doei, era 2. E esse dívida com meu pai estava apertando muito meu coração, e eu tinha ido para o culto, e ele sentou do meu lado, meu pai. E antes do culto, um pouco antes, eu tinha cobrado ele, porque eu tinha que pagar uma dívida na segunda-feira, e esse dinheiro eu estava contando para poder pagar um valor, ia complementar para me acertar um valor. Daí o coração meu estava bem difícil, assim, eu nem consegui olhar direito para meu pai. Sabe quando o coração fica apertado? Daí veio o pastor, ministrou, falou, e a Tuca do meu lado. Daí eu peguei, olhei terminou a ministração, ele falou com relação à autoridade, com relação a honrar pai e mãe. Ele entrou um pouquinho nesse assunto. Daí aquilo Deus começou a bater em mim. Daí eu peguei, senti no coração de perdoar meu pai dessa dívida. E era importante para mim esse dinheiro. Eu falei, se for de Deus, segunda-feira Deus vai me honrar, eu vou cumprir todos os meus compromissos, e esse dinheiro não vai me fazer falta. Beleza, eu olhei para o lado da minha esposa, olhei para ela, falei, amor, Deus está tocando um negócio muito forte no meu coração. Daí ela virou para mim de novo e falou assim, ó, pode perdoar. Eu falei, perdoar o quê? Ela falou assim, perdoar a dívida do seu pai. Eu falei, amém. Virei para meu pai, falei isso para ele. Irmão, o pai foi como um peso, eu não estava conseguindo nem olhar para ele. Quando eu liberei isso, falei, pai, se eu não der mais nada, esquece que eu te cobrei, esse valor, ó, já era, não precisa mais se preocupar, eu amo o Senhor, e eu não vou cobrar mais o Senhor não precisa mais me pagar, Deus vai suprir a minha necessidade. Nossa, veio um amor tão grande no meu coração pelo meu pai, que a vontade que eu tinha de me encher de beijo na frente de todo mundo onde eu estava, porque tudo aquilo que estava prendendo a minha relação, eu entreguei para o Senhor. Irmão, durante a semana, foi uma semana abençoada, que eu cumpri com todos os meus compromissos, e eu não precisei tocar, nem precisei desse dinheiro, porque eu fui uma pessoa liberal. Então, em nome de Jesus, seja uma pessoa liberal, irmão. Essas coisas que a gente fica prendendo no nosso coração, muitas vezes não nos leva a lugar nenhum. Talvez está segurando e prendendo a sua vida, como aquele jovem, que tinha tudo, fazia tudo conforme estava no mandamento, mas não tinha Deus em primeiro lugar na sua vida, mas sim as suas riquezas. O dinheiro prendia o coração dele. Às vezes a gente fala assim, ó, cuidado, não fica dando trela para o diabo, cuidado que não com aquilo que você fica colocando Deus e coloca o diabo no teu coração. Na verdade, sabe o que diz a palavra de Deus? Que quando está escrito essa parte que fala assim, ó, que você não pode servir a 2 senhores, ele fala assim, ó, você não pode servir a 2 senhores, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Muita gente acha assim, é o diabo e é Deus. Não é, sabe o que está escrito lá? Não tem como você servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon, que é o demônio que age no dinheiro. Olha só, irmão. Então, que em nome de Jesus, que nós possamos ser liberal. Você sentiu no seu coração, irmão, abençoa. Não fica retendo a bênção não, em nome de Jesus. Você tem que abençoar alguém, tem que abençoar a obra de Deus, amém. Irmão, eu tenho dificuldade, quem está perto de mim sabe, e eu sou a pulga do carrapato do cachorro, né? Então, e eu não sou ninguém, irmão, mas Deus, quem está perto de mim sabe. Eu tenho dificuldade para comprar alguma coisa para mim, eu tenho dificuldade. Esses dias agora eu fui trocar meu computador, a empresa me deu um crédito para me trocar, e eu coloquei um pouquinho a mais para me pegar um computador um pouco melhor para mim. Irmão, você não sabe como que ficou minha cabeça, porque eu fui dar esse um pouquinho a mais para poder ter um computador um pouco melhor. Eu fiquei perturbado, irmão. Eu cheguei ainda para a Tuca e falei assim, amor, dê um presente para mim, eu vou pegar um computador um pouco melhor. Ela falou, glória a Deus. Ela ficou toda feliz, porque ela sabe que isso para mim é uma barreira de eu querer ter alguma coisa. Nem roupa, irmão, eu consigo comprar direito. Eu tenho peso na consciência, quem compra minhas roupas é minha esposa, porque eu não consigo, eu não sou liberal quando é referente a mim, mas quando é referente aos outros, a obra do Senhor, irmão, daí eu dou com prazer.
Irmão, eu dou mesmo, eu não sou preso a nada. Se eu tiver condição de ajudar, eu ajudo. Quantas vezes lá na casa de recuperação eu coloquei dinheiro meu, quantas vezes eu dou com alegria, irmão, não para ficar levantando um troféu, porque eu não preciso disso, não para ficar estourando rojão, mas eu estou usando o meu exemplo de vida, porque Deus tem prosperado na minha vida, porque eu tenho um coração liberal. Então seja como o rei Davi, irmão, seja liberal, você vai ver como que Deus vai agir na sua vida. Amém? Vamos lá, quinta coisa, para a gente terminar. Características do rei Davi, para ser um homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador por excelência. Ou seja, Davi, ele tinha dentro dele um desejo sempre contínuo de adorar o Senhor. Sabe como que você pode adorar a Deus? No livro de Salmos, que muitas canções que nós temos foram escritas baseadas no livro de Salmos. O livro de Salmos, na verdade, é um livro de canções. Boa parte do livro de Salmos foi escrito por Davi, porque Davi era um adorador, ele tinha um desejo, ele gostava de adorar a Deus através daquele dom que Deus deu para ele, que era de cantar, que era de tocar. Lembra no início que eu falei que o rei Saul pegava e chamava ele para ele tocar as harpas, para poder acalmar o coração do rei Saul? Então ele adorava a Deus tocando aquela harpa. Ele tinha vontade, desejo de sempre estar continuamente adorando ao Senhor. Só que a adoração não é simplesmente quando nós subimos aqui no altar, vem algumas pessoas para levar a gente a um ambiente de adoração e você cantar os cânticos que foram aqui ministrados. Não é simplesmente isso. A verdadeira adoração é quando a gente adora a Deus em todo o tempo. É quando a gente adora a Deus não somente com canções, mas também com uma vida segundo o coração de Deus, uma vida segundo aquilo que Deus almeja, Deus espera que você seja. Quando você é obediente, você está adorando a Deus. Quando você está ajudando o seu próximo, você está adorando a Deus. Quando você está estendendo a mão àquele que está precisando de uma ajuda, você está adorando a Deus. Quando você começou a tomar a decisão de amar um inimigo seu, mesmo começando a brotar no seu coração ódio por aquela vida, você decidiu amar, você está adorando a Deus. Então é através da nossa prática de vida que nós adoramos a Deus, através do nosso testemunho de vida que nós adoramos a Deus. E uma das características de Davi era essa, de um verdadeiro adorador. Ele tinha um coração aquebrantado. Sabe o que é coração quebrantado? É quando a gente tem um coração que nós entendemos que nós não somos nada perante Deus. Às vezes eu tenho muito medo de falar isso, irmão. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que podem ter complexo de inferioridade, que é um demônio que fica assolando na vida da pessoa, dizendo que ela não é ninguém. Irmão, perante os homens, perante a criação de Deus, tudo que você vê, a Bíblia diz que você é a coroa da criação de Deus. A Deus, ele criou tudo, criou os bichos, criou tudo maravilhoso. E ele disse assim, foi bom o que eu fiz. Mas quando ele fez o homem, ele diz assim, foi muito bom. Por quê? Porque ele teve prazer, ele fez a nossa imagem. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele fez você a imagem e semelhança dele, irmão. Você é a coroa da criação de Deus. Se alguém fala que você não serve, que você não presta para nada, repreende essa palavra. E todo espírito agora, em nome de Jesus, de inferioridade, que possa estar sobre a igreja, eu repreendo em nome de Jesus, irmão. Porque você é superior, porque você é um homem abençoado por Deus, e você entendeu isso. Não existe nada que possa te diminuir, porque Deus habita em você. Mas irmão, perante Deus, nós não somos nada. Perante os homens, perante a criação, nós somos tudo, coroa da criação. Mas perante Deus, nós somos nada. Daí nós somos o pó da rabiola, vamos dizer assim, nada, irmão. Você é pó. Se você morrer hoje, se sair um espírito de vida dentro de você, você vai voltar para a terra, você vai feder, até que os bichos comem você e você não vai dar em nada, porque esse corpo físico, nós não somos nada. Nós não somos nada, nós dependemos 100% de Deus. E o verdadeiro quebrantamento é quando você entende isso, que você não é nada, nada, que você depende 100% de Deus. Que você sai da sua casa, você depende de Deus. Se você pisou aqui, você depende de Deus. Você vai trabalhar amanhã para você ter um dia bom, você depende de Deus. Quando você entende que você em todas as coisas depende de Deus, você tem um coração quebrantado. Você se sente inferior a tamanho da dimensão de Deus na sua vida. Você está num processo de quebrantamento, de devoção a Deus. Porque
porque é só a Ele que nós podemos ter esse espírito de devoção, essa vontade de cultuar, de servir, de obedecer, só a Ele. Amém? Nós adoramos a Deus quando nós amamos. A Bíblia diz assim no Salmo número 122, que foi escrito por o rei Davi, diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você adora a Deus quando você tem vontade de vir aqui à casa de Deus. Você adora Ele quando você vem e você quer ver essa casa aqui bonita. Hoje tá incomoda, acho que todo mundo ficou incomodado com essa pintura aqui. Não incomoda? Incomoda, porque esse lugar aqui que nós separamos para cultuar a Deus, mas pastor, não é simplesmente uma sala de 4 paredes? É, irmão, mas na hora que você pisou ali e a gente começou a falar de Deus, isso aqui é santuário do Senhor, e a gente tem que fazer o nosso melhor, né? A gente já liguei para o dono da imobiliária aqui, ele já vai ver se estiar essa semana, nós vamos pintar aqui, estamos construindo no fundo para ser isso aqui um lugar abençoado, bonito para o Senhor. Então a gente tem que ter prazer de estar aqui na casa do Senhor, a gente tem que ter prazer em cuidar da casa do Senhor. E isso que Davi falou, que alegrava o coração dele quando ele ia para a casa do Senhor. Amém? Ele adorava o Senhor. Está lá em 1 Crônicas 29:12, diz assim, ó: e riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Ou seja, ele reconhecia que ele jamais, ele em nenhum momento, nem um segundo, ele tocou na glória de Deus. Irmão, a gente não pode tocar na glória de Deus. Sabe o que significa isso? Tocar na glória de Deus? É às vezes vir alguém aqui tocar e achar assim, nossa, eu estou tocando, está muito bom porque eu sou bom, porque eu estou tocando aqui, porque eu tenho capacidade, eu estudei e eu sei tocar e eu vou continuar adorando a Deus e vou tocar muito, e quando eu toco as pessoas sentem a presença de Deus. Irmão, ele não é nada. Na verdade, a glória dele saber tocar e ele estar sendo usado por Deus é somente de Deus. Quando você começa a querer achar que você está fazendo alguma coisa e que na verdade quem fez para você, por você, é Deus, você está tocando na glória de Deus. Está errado, irmão. Você não está adorando ao Senhor. Nunca toque na glória do Senhor. Amém? Para a gente finalizar, irmão, resultados da vida de Davi. Resultados. Primeiro, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Ele era um homem segundo o coração de Deus, com essas 5 características, as 5 que nós falamos. E essas 5 características de um homem segundo o coração de Deus trouxe para ele alguns benefícios, que também está hoje disponível para você. Está lá em 1 Samuel 16, 13, diz assim, ó: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-me no meio de meus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, irmão, se você for um homem segundo o coração de Deus, se você viver as características de Davi, você pode, porque Davi não era um Superman, ele era uma pessoa como eu e você. Se você vai começar a ter essa experiência, o Espírito Santo de Deus vai tomar conta da sua vida, irmão. Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Você vai conseguir ter comunhão com o Espírito Santo de Deus em todo momento. Quando você vai errar, vai acender uma luz dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, mostrando para você que você vai cometer o erro, para que você não erre. Quando você peca, o Espírito Santo vai tomar conta da sua vida de tal forma que vai te levar rapidinho ao arrependimento, porque só há perdão quando há o verdadeiro arrependimento. Então, se você seguir isso que nós ensinamos aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai tomar conta da sua vida. Irmão, você não vai sentir arrepio. O arrepio não significa nada, irmão, né? Lá na casa de recuperação, às vezes a gente tem umas vigílias do reteté lá, do sapatinho de fogo, né? E sexta-feira principalmente, bicho, pega fogo mesmo lá. O Espírito Santo toma conta de todo mundo e a gente se transborda da presença do Espírito Santo em nós. Nós fazemos um banquete que o Espírito Santo de Deus tem semanalmente para a casa de recuperação, é essa vigília de sexta-feira. Irmão, lá a gente sente arrepio, lá a gente cai, nós gritamos, dormimos, né? Tem gente que nessa sexta-feira dormiu na unção do Espírito Santo. Irmão, tudo isso tem seu mérito, ele serve para trazer para a gente mais convicção que Deus está conosco. Mas, irmão, não é isso
que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Não é simplesmente levar você a ter um arrepio ou você cair. Ele quer mudar e transformar a sua vida. E se você seguir esse caminho, você vai ter sua vida transformada, irmão. Você vai viver em outro patamar. Essa vigília que nós tivemos agora por último, Deus falou claramente para nós que nós deveríamos mudar, que Deus queria, o desejo do coração de Deus era mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. E é isso que o Espírito Santo de Deus espera de cada um de nós. Essa mente cheia de pecado, contaminada pelo pecado, essa mente que te leva todas as vezes a se afastar da presença de Deus, Deus quer mudar a sua mente, irmão. Deus quer mudar completamente, para você parar de pensar com ela e começar a pensar e viver conforme o coração de Deus, conforme o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Davi diz em Atos capítulo 2, verso 29 e 30, que ele não era simplesmente um rei. A gente sempre conhece Davi pelo rei, mas lá diz que ele era rei, que ele era profeta e que ele era patriarca. Ele ganhou várias credenciais, irmão. Se você seguir isso, você vai ter várias credenciais na sua vida. Deus não vai usar você somente numa direção, Deus vai usar você em várias direções. Talvez você vai ser um homem que vai ministrar a palavra e vai tocar no coração das pessoas, levar as pessoas ao arrependimento, porque Deus vai usar a sua vida. Talvez você também vai, irmão, tocar e pegar um violão e vai levar as pessoas à adoração. Talvez, irmão, você vai ser uma pessoa que todo mundo quer conversar com você, porque você solta da sua boca palavras de sabedoria. Deus vai usar você em várias áreas. Ele vai dar para você várias credenciais. Ele vai habilitar você para que você possa ser usado por Ele em várias áreas da sua vida. Mas depende de você ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. E por último, diz em 1 Crônicas, versos 29 e 28, diz assim: e morreu numa boa velhice, cheia de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Duas coisas que Davi teve como presente de Deus, duas. Primeira, ele teve uma velhice abençoada, irmão. A Bíblia diz que ele não estava sofrendo nada, que ele teve uma boa velhice. Ele viveu até o seu último dia tendo uma vida boa e servindo ao Senhor até mesmo na sua velhice. E a segunda coisa que ele viu, que ele recebeu, que houve posteridade sobre a sua vida, ou seja, a bênção que estava sobre a vida dele veio também sobre a vida do seu filho Salomão, deu continuidade. Aquilo que ele ganhou de Deus, ele pegou e passou para o seu filho Salomão, que segundo a Bíblia foi o homem mais sábio que pisou nessa terra, porque um dia ele pediu sabedoria a Deus. Irmão, Deus tem tudo isso para te dar, mas a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida. Nós precisamos verdadeiramente sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu queria que você ficasse de pé e vou pedir aqui que os meninos que vão cantar uma música viessem aqui na frente, para a gente poder orar ao Senhor. Enquanto eles... abaixa a luz para mim aqui. Isso. Irmão, enquanto eles vão se preparando aqui rapidinho para tocar, eu queria que você ficasse com o seu coração aberto, irmão, porque talvez você ouviu. Vai fazer praticamente 1 hora que eu estou falando aqui, quase 1 hora. Muitas coisas eu falei para você. Eu falei para você que você, para ser um homem segundo o coração de Deus, você precisa obedecer, você precisa amar, você precisa ter fé, você precisa ser uma pessoa liberal, não ficar preso nas coisas. Você tem que ter liberalidade na sua vida. E por último, que você precisa ter por excelência a adoração a Deus na sua vida, adorando a Deus de várias formas, como já disse. Irmão, tudo isso, essas 5 coisas, são coisas importantes, são características importantes que estão disponíveis para você, que você precisa ter, irmão, para que você possa realmente ter uma vida abençoada. Eu creio que você quer ter uma vida diferente, porque se você está aqui, eu tenho certeza que lá fora não deu certo, e não dá certo mesmo, irmão. Quantas pessoas que você conhece que está lá fora vivendo uma vida de desgraça, vivendo uma vida longe da presença de Deus, talvez cheia, com dinheiro no bolso, rasgando nota de 100, mas não consegue ter alegria, talvez vivendo uma depressão profunda e nem sabe de onde vem essa tristeza. Talvez ele está com o coração tão ferido que ele não sabe. Você pergunta para ele: por que você está triste? Por que você está passando por isso? Não sei.
Mas você está enfrentando problema em algum lugar? Não estou. Mas por que você está dessa forma? Não sei. Tem muita gente assim, irmão. Eu conheço muitas pessoas dessa forma. Sabe por quê? Porque a verdadeira alegria e a verdadeira paz só Deus pode nos dar. E hoje você está recebendo, irmão, 5 coisas importantes que você precisa colocar durante essa semana e para sempre na sua vida, para que você possa, em nome de Jesus, ser recompensado por Deus e ter uma vida verdadeiramente sendo um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós temos sido homens e mulheres segundo o coração do diabo, infelizmente, irmão. E não se escandalize porque eu falei isso, porque é verdade. Muitas vezes nós temos tido uma vida totalmente errada, não temos ouvido a voz de Deus, nós não temos colocado em prática os ensinamentos do Senhor. A gente fala que tem uma vida cristã, mas muitas vezes nós não temos essa vida. E hoje é uma chance que nós temos para refletir sobre tudo isso, para a gente começar a mudar nossa vida a partir de hoje, irmão. Não é para você deixar para amanhã. Amanhã eu vou chegar e vou ver aqui que o pastor pregou certinho, eu fiz umas anotações aqui, gravei na minha mente, e eu vou começar amanhã a tentar viver desse jeito. Não, irmão. A decisão da sua vida para ter uma vida abençoada e essas características que todo cristão tem que ter, tem que começar a valer na sua vida a partir de hoje. Não é a partir de amanhã. A partir de hoje você tem que tomar a maior decisão da sua vida. Eu quero ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem e uma mulher que quando Deus olha para mim, Ele se alegra. Ele fica feliz, porque quando eu alegro o coração de Deus, aquilo que o Tony falou no início, quando nós alegramos o coração de Deus, nós temos força, porque nossa força vem quando nós alegramos a Ele. E Ele vai alegrar, você vai alegrar o coração de Deus se você ter uma vida conforme aquilo que nós falamos nessa noite. Irmão, mude a sua vida, mude a sua mente. Sexta-feira nós falamos tanto sobre isso lá na casa, que nós precisamos mudar nossa mente, nossa forma de pensar, nossa forma de enxergar a vida. Não colocar mais na atenção nosso coração em coisas que não vai levar nós a lugar nenhum, mas começar a colocar a nossa vida, nosso coração naquilo que vai nos dar retorno e bênçãos na nossa vida, que é em Deus, irmão. Você vai ter a maior de todas as recompensas, a vida eterna com Deus. E mais do que isso, se você seguir isso aqui, a sua vida aqui na terra vai ser uma vida abençoada. Ah, pastor, você está falando que eu vou ser rico, que eu vou ter dinheiro, que eu vou ter condição, então eu quero para mim. Não, irmão, não vem assim. Talvez você nunca seja rico, mas uma coisa eu posso falar para você: se você for um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, você nunca vai passar por necessidade. O arroz e o feijão vai estar sempre presente na sua mesa, irmão. Talvez você vai ter que trabalhar hoje para pegar o dinheiro para poder comprar a mistura amanhã. Mas, irmão, todo dia, no amanhã, você vai ter o dinheiro da mistura para você poder pôr dentro da sua mesa. Muitas pessoas, irmão, muitas pessoas, até hoje, tem uma nação inteira, muitos judeus não aceitam a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus. Sabe por quê? Porque eles achavam que Jesus ia vir, ia ser reino aqui nessa terra. E não, Jesus não veio para essa terra, Jesus veio para a eternidade. Ele veio nos ensinar a viver de forma simples e de ter alegria e gozo nessa vida de forma simples, para que nós pudéssemos morar na eternidade com Deus. É isso que Ele veio fazer. Ele é o rei dos reis. Mas não é aqui nesse mundo aqui não, irmão. É lá na eternidade, onde você vai morar um dia, onde eu vou morar também. E eu espero, em nome de Jesus, que você entenda tudo isso, que você possa sair daqui com a certeza no seu coração de que Deus é por você e que você é salvo, que você já herdou esse presente de Deus e ninguém vai tirar de você. Não vai ser mentira do diabo, não vai ser coisas, não vai ser contendas que vai tirar você do foco de ir morar na eternidade com Deus, irmão. Mas para isso você tem que mudar a sua forma de pensar. Você precisa colocar em prática isso que nós aprendemos nessa noite. Você precisa obedecer, você precisa amar, você precisa ter fé, você precisa ser liberal, você precisa ser um adorador. Irmão, a Bíblia diz assim: se você olhar lá fora, nas nações, nas pessoas da nossa cidade, muita gente busca Deus, talvez em lugares errados, talvez por falta de conhecimento, falta de entendimento, vai em alguns lugares onde Deus não está presente lá, porque é contra os princípios, contra os ensinamentos que está na palavra de Deus. Mas buscam Deus, eles querem Deus, eles querem ver se Deus existe mesmo, manifestar na vida deles, eles estão em busca disso. Muita gente, muitas nações.
Mas a Bíblia diz, irmão, que existe um grupo, uma classe de pessoas que eles não procuram a Deus, porque Deus procura eles, que é a classe dos verdadeiros adoradores. E agora, irmão, em nome de Jesus, enquanto eles cantam essa canção, você vai ter a chance de adorar a Deus, de você se colocar hoje, de se quebrantar o seu coração, de você falar para Deus: olha, eu não sou nada, eu não falo nada, eu não consigo fazer nada se não for a tua presença em mim. Começa a adorar a Deus enquanto eles cantem essa canção. Feche seus olhos. Eu sei que as crianças estão um pouquinho agitadas aqui na frente, mas não permita que elas tirem a sua atenção. Irmão, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não tire. O diabo quer roubar esse momento de você. Esse momento talvez é o mais importante da sua vida, que você vai tomar algumas decisões e aprender a realmente, verdadeiramente adorar a Deus. E o diabo, ele tenta colocar circunstâncias para tentar derrubar e roubar isso de você. E agora, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do diabo na tentativa de tirar a atenção, tirar a paz. E que agora, em nome de Jesus, possa permanecer somente aquilo que é teu neste lugar. E que em nome de Jesus, que essas pessoas agora possam entender o que é verdadeiramente adorar a Deus. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Mais uma vez segura em minha mão, minha alma triste pede sua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte, fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva bem forte, irmão. Deus, mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede com atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou, mas quando reconheço em ti que eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. Meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Além. Ajude a usar a minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu clamor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá sua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva
querido, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua presença real, pela Tua presença verdadeira neste lugar. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós aprendemos coisas grandiosas nessa noite. Nós aprendemos o quanto nós devemos obedecer, quanto que nós temos que amar, e essa amar tem que ser uma decisão pessoal nossa em amarmos, não simplesmente aqueles que nos fazem bem, mas também os nossos inimigos. De nós termos fé, nós acreditarmos no impossível. Nós aprendemos que nós temos que ser liberal, nós temos que abençoar Teu reino, abençoar as pessoas que estão próximas a nós, não colocando nosso coração em coisas, ó Pai, mas que nosso coração possa estar firmado em Ti. Nós aprendemos que nós temos que ser um adorador por excelência, não simplesmente quando nós cantamos, mas em onde nós iremos, onde nós andarmos, onde a gente coloca a planta dos nossos pés, que o nosso testemunho revele o amor, revele a presença do Senhor. Nós adoramos o Senhor quando nós fazemos assim. E tem alguns resultados, ó Pai, que nós esperamos em Ti. Assim como foi com o rei Davi, também almejamos para o nosso coração. Nós queremos ter uma nova unção sobre a nossa vida. Nós queremos ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Nós queremos viver na total dependência do Senhor. Nós queremos ter novas credenciais. Nós queremos ser usados não simplesmente no ministério, mas nós queremos que em todas as áreas que o Senhor tem de obra para a nossa vida, nós queremos estar presente. Ó Pai querido, que em nome de Jesus, que os dons espirituais possam chegar até nós, não simplesmente um dom, mas vários dons, porque nós queremos ser usados por Ti em vários lugares. Aonde o Senhor nos mandar, nós iremos. Ó Pai querido, nós queremos ter uma velhice abençoada, e nós queremos ser útil no reino de Deus até o último minuto da nossa vida, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor possa estar sobre a nossa vida para sempre, de toda a eternidade, e sobre toda a nossa posteridade, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre a nossa descendência, ó Pai, que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Faz Teu milagre nessa noite, ó Pai. Eu creio, ó Deus, que essa palavra vai ficar gravada no coração dessas pessoas, ó Deus. Ó Pai querido, Tu sabes que muitas vezes o inimigo tenta soprar a palavra, tirar a bênção do coração de cada um. Mas agora, em nome de Jesus, na autoridade de Cristo, ó Pai, que aquilo que está na nossa mente, que nós compreendemos nessa noite, possa descer no nosso coração, e que possa ficar gravado para que a partir de agora nós possamos viver como nós aprendemos nessa noite. Ó Pai, esteja com cada um dando uma semana de vitória. Em nome de Jesus, que aqueles que necessitam derrubar alguns gigantes durante essa semana, que eles possam, ó Pai, em nome de Jesus, ser como o menino Davi, crer e acreditar que o Senhor está com cada um. E que nós possamos no final da semana que vem, no domingo, ó Deus, na quarta-feira, quando nós nos reunimos também aqui, nós possamos escutar, Senhor, de testemunhos daquilo que o Senhor fez na vida de cada pessoa e das vitórias que o Senhor nos permitiu conquistar, porque o Senhor está conosco. Obrigado por tudo, ó Deus. Dá uma ótima semana para cada um de nós e nos leve nas Tuas mãos, e que a Tua presença seja viva em nós. Que esse culto que nós encerramos agora, ó Pai, às 9h30 da noite, possa continuar nas nossas vidas durante todo o tempo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.